E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos e irmãos, dando então continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, vamos entrar no capítulo 7, que fala sobre analogias de circuitos. O primeiro subtítulo é Velocidade Elétrica. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou 300.000 quilômetros por segundo. Fácil entender assim que se estendermos um condutor, qual fio de cobre, numa extensão de 300.000 quilômetros, e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um segundo após, a mesma quantidade de elétrons livres verterá na extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende de recursos imanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece a velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. E aí, André vem nos falar sobre a continuidade de correntes, é o outro subtítulo. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada, ao curso da água em determinado setor de canalização. Se sustentarmos uma pressão contínua sobre um montante líquido com o auxílio de uma bomba, a linha colateral da artéria circulatória será transpassada sempre pela mesma quantidade d'água, no mesmo espaço de tempo. E se alimentarmos um circuito elétrico através de um gerador, em regime de uniformidade, o grau de intensidade da corrente será constante em cada setor do mesmo circuito. Acontece que reduzida a quantidade de elétrons produz corrente de forças quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas d'água que, arrojadas ao bojo do encanamento, não conseguem formar senão curso fraco e imperfeito. Assim como se faz necessária uma corrente líquida, em circulação e massa constantes, é imperioso se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo, para que se mantenha a produção de correntes elétricas de valores contínuos. Olha, ele está falando aqui de eletricidade, ele está falando de continuidade, mas ele está falando de circuito, de constância, de permanência. Lembra quando ele fala da bomba d'água que liga? Há uma circulação constante, de acordo com aquilo que a borracha, que o encanamento permite, né? Mas há uma constância. Por quê? Porque a bomba foi ligada. E aí vamos prestar atenção nesse fato que parece complicado, mas se torna simples quando eu vejo a imagem, que é uma imagem usual do nosso dia a dia. Aí ele vem trazendo para nós assim, ó, expressões de analogia. Então agora ele vai começar a trazer para a gente entender. Olha só. Aplicando os conceitos expendidos atrás aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia existente entre os circuitos hidráulico, é o de água, elétrico
e mediúnico, nas seguintes expressões. E aí ele vem trazendo para a gente vai pensar devagarzinho. Vamos lá. Curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. Então, o curso d'água e o fluxo elétrico, ele é o correspondente à corrente mediúnica. E o que é essa corrente mediúnica, gente? Não é um fluxo, não flui. Não é algo que passa pelo médium, porque o fluxo é isso, né? Passa pelo médium, né? Então é por isso que se fala, o médium é um instrumento, é um intermediário, é o canal. Não se usa essa expressão? É o canal, é o meio, porque passa por ele. E aí vamos lá, o curso de água, ele não passa pelo local, o fluxo elétrico, ele não passa, e na verdade, tanto o cano quanto os fios, né, os geradores são condutores de algo que está na natureza e passa por ali, não é inventado. E vamos então pensar um pouquinho na questão da mediunidade, gente. Porque muitas vezes, inadvertidamente, o médium fica envaidecido, quando na verdade o fluxo, ele é um instrumento porque o fluxo passa. Ah, mas tem importância? Tem importância, mas relativa. Porque se não houver o fluxo, não vai haver o fenômeno. Então, o instrumento é importante, mas o instrumento é importante enquanto ele é instrumento. E até a gente fica observando, vamos pensar bem, na limitação do instrumento. Porque, na verdade, não é toda a água do universo, ou do mundo, ou do local que passa por um cano. Não é toda a eletricidade ambiente que passa por aquele condutor, não é não. É limitado. Então, isso é para falar, para a gente pensar um pouco na limitação da comunicação mediúnica. É como se fosse um funil, né? Porque o espírito, principalmente os superiores, mas o campo de percepção é muito grande. Até os inferiores também, porque não tem a limitação. Mas alguns são tão apegados às expressões da experiência material que eles se autoimpõem uma limitação. Mas vamos pensar nesses espíritos benfeitores. É de uma percepção, é de uma capacidade de sentimento, de conhecimento muito grande. E aquilo passa limitadamente através do instrumento do médium. É essa a corrente mediúnica. E é claro que vai aparecer, vai produzir frutos, faz, gente, porque a nossa necessidade de amor, de entendimento é muito grande ainda. Então vai passar de uma forma limitada. Vai passar de uma forma restrita. Mas dependendo das condições desse receptor, desse canal, ela mesmo passando de forma restrita, de forma limitada, vai ser muito bom. Agora vamos pensar no caso quando fala do curso d'água, do cano. Um cano todo enferrujado, maltratado, exposto ao tempo. A qualidade da água vai ser uma água potável? Não vai, né? Vai ter que passar por filtração, por tudo isso, quer dizer, vai demorar muito mais, né? Um condutor elétrico também é maltratado, desatualizado. Vamos perceber que, vez por outra, a gente não tem que atualizar os nossos equipamentos. Porque desatualizado, aí daqui a pouco ele começa a não funcionar mais, desgastado, muitas vezes fora das recomendações específicas, porque existem recomendações específicas. E aí vamos trazer para a questão mediúnica. Na mediunidade, a gente não tem recomendações específicas, queridos? Vamos olhar lá no livro dos médiuns. As condições para o desenvolvimento da mediunidade, as condições para identificarmos os espíritos, as condições para o tipo de questionamento que podemos fazer aos espíritos, a análise do conteúdo das mensagens, tem todo um manual ali
para a gente se atualizar, é interessante. Por isso que não vale dizer assim, eu já estudei o livro dos médicos, está tudo muito bem. Não, gente. A cada momento, a nossa necessidade mediúnica e a nossa necessidade evolutiva, ela vai mudando. É um movimento dinâmico. Então eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me informar para a minha necessidade daquele momento. Nós, na casa de Leon Denis, tivemos uma orientação, uma mensagem através de Baltazar, que é um dos diretores espirituais da casa, e ele disse que a gente vai estudar a codificação ainda por 600 anos. Eu, na época que eu ouvi isso, eu era mais jovem, né, era jovenzinha, aí eu falei assim, é tempo a beça. Mas hoje, meus amigos, que eu já estou lá da tarde para anoitecer, né? Já estou partindo assim para a questão da idade, eu falo assim, meu Deus do céu, é muita coisa para estudar. É muita coisa, é muita informação. E não é só estudar, é estudar, compreender e se predispor a praticar. É todo esse movimento. Aí eu falo assim, meu Deus, 600 anos é muito pouco. Tem que começar a dedicação, tem que começar esse empenho, porque senão a gente acaba perdendo o bonde, né? Como eles fazem, perde o trem da história. Então a gente necessita dessa dedicação. Para o quê? Para que esse curso d'água, esse fluxo elétrico, né, essa corrente mediúnica funcione da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível do curso d'água? É oferecer a água apreciável, a água potável para aquela criatura que está sedenta, necessitada. E o fluxo elétrico? Fornecer a energia, fornecer energia luminosa, energia calorífica, né, para aquele que precisa ver, para aquele que está cego, para aquele que precisa enxergar. E a corrente mediúnica é para aquele que está necessitado da compreensão da vida, do sentido da vida, do objetivo da existência, da misericórdia de Deus. Então, para isso, serão exigidos sempre o preparo, a atenção, a vigilância, sempre, porque senão, se o canal não estiver apropriado, a produção será deficitária. Bem, queridos, então nós estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio de Janeiro, nesse espaço do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 7º, que fala sobre as analogias do circuito, em que André Luiz vem falando sobre o circuito hidráulico, o circuito elétrico e o circuito mediúnico. Sempre nessas comparações brilhantes para a gente entender, não é bem, esse conteúdo. E ele vai na letra B dizendo assim, pressão hidráulica. Diferença de potencial elétrico determinando harmonia. É a sintonia psíquica. E aí o elétrico fica mais fácil da gente entender. 110, 220 volts, né? Essa diferença de potencial. E aí já viu que o aparelho ele vai ter que ser utilizado de acordo com a área, de acordo com o ambiente. Eu posso comprar muito barato um aparelho de 220 volts. Se eu for ligar aqui em casa, não dá. Não vai dar, porque aqui a voltagem não é essa. Então tem que ser adequada. Agora existem aparelhos de bivolt, já viram? E o aparelho bivolt, a gente fica observando aqueles médios flexíveis, maleáveis, né? Que conseguem essa produção desde que seja útil, desde que seja bom. E consegue estabelecer uma sintonia psíquica. Então ele vai dizendo que essa pressão hidráulica, essa diferença do potencial elétrico, né, determinada harmonia, é a sintonia psíquica. Essa sintonia que a gente precisa aprender a estabelecer. Essa sintonia que os bons espíritos estão sempre falando para a gente que é necessário buscar. Ah, mas eles não podem fazer isso por mim? Não, não podem. Não podem. Eles podem ensinar? Ensinam. Estabelecer a sintonia.
mas acontece que nem sempre nós somos dóceis às orientações que chegam. A gente acha que eu posso ser médium, posso ser trabalhador, e que pelo fato de eu ser um médium, ser um trabalhador, eu já estou fazendo muito. Olha, a espiritualidade deve a mim. E quantas vezes eu fico aborrecida porque alguém me chama atenção quanto à disciplina. Quantas vezes eu questiono a direção da minha casa espírita quando diz, né, que mesmo sendo médium, ou porque eu sou médium, é importante eu estar vinculada a uma atividade de estudos, é importante eu estar vinculada a uma atividade assistencial. E eu acho que isso aí é uma forma de querer ocupar meu tempo, querer manipular minha mente, porque afinal de contas eu já estudei tudo. Eu já fiz o curso, eu já cumpri os pré-requisitos para ser médium. E aí, muitas vezes, meus queridos, quando eu quero caminhar do meu modo, a minha maneira, fazendo o que eu quero, eu abro mão desse controle, desse apoio espiritual. E eu passo a fazer um trabalho independente, altamente perigoso. Altamente perigoso. Porque todos nós mesmos, temos a necessidade de uma base, de um amparo. Vamos perceber que mesmo o médium vidente, mas nós estamos trabalhando com forças psíquicas, com forças magnéticas, que nós não conhecemos. Não conhecemos muitas vezes nossas próprias forças. O que eu projeto à minha volta? Quantas vezes eu fico perdida dentro disso? Então eu não reconheço essas forças. E a partir daí, para ser enganada, é a forma mais fácil, a ponto de quando Kardec pergunta qual é o melhor médium, aí os espíritos falaram assim, qual é o médium perfeito, né? E aí os espíritos falam que o melhor médium é aquele que for menos enganado. Isso quer dizer o quê? Que todo médium pode sofrer enganos, todo médium. E isso é alguma coisa que eu tenho que guardar para o meu coração, para eu não entrar naquela ilusão da infalibilidade mediúnica. Minha e de quem? Muitas vezes eu sou usuário da mediunidade. Eu acho que através daquele médium vem tudo perfeito. E nem sempre virá, porque ele não é perfeito. Lembra quando a gente falou do curso d'água, fluxo elétrico e corrente mediúnica? O cano estará sempre limpo? Será que em nenhum momento o cano não haverá no cano vazamento? Haverá vazamento, né? E aí a água espirra lá e tudo e diminui a força para chegar até ali. Vai gastar muito mais tempo para encher um reservatório, dado a oscilação, a saída através daqueles buraquinhos, né? daqueles furos em que a água vai esguinchar. Outras vezes, o cano está entupido. Por quê? Caíram resíduos ali. E esses resíduos impedem que a água passe, né? E muitas vezes a água, para passar, tem que fazer uma grande força. Quantas vezes, meus queridos, a nossa mente está entupida? Entupida por quê? Por um grande problema que a gente não está conseguindo resolver e que está ocupando todo o nosso espaço. Muitas vezes uma revolta, uma inconformação diante de uma questão na nossa vida ou na vida de alguém a quem nos dedicamos. Outras vezes até porque nós nos envolvemos em determinadas questões que não nos dizem respeito. E nos desviamos, perdemos tempo, perdemos qualidade, e tudo isso vai criando nódulos, vai criando lixo, vai entupindo esse cano. E aí como é que a água pura da verdade, da mensagem vai passar? É claro que se houver uma grande necessidade, né, e aí tem a força desses espíritos superiores, eles poderão dar um empurrar, pressionar, para que saia esse obstáculo, poderão até contornar o obstáculo. E aí a mensagem sai. Mas não vai sair com a mesma qualidade, com a mesma rapidez, com a mesma força, porque há um obstáculo ali.
E aí a gente até tinha pensado, eles vão tirar? Não, tirar não, mas contornar sim. Eles vão conseguir, e que é o momento que eles vão, como assim, se impor mais ao médium, né? E aí se impondo ao médium aquele problema, aquela questão, aquele entulho que está ocupando um grande espaço, é como se fosse comprimido mesmo, e aí a mensagem vai passar, mas com muita dificuldade, com muita dor, com muita limitação. Por quê? Porque a sintonia, que essa diferença de potencial, e essa diferença às vezes é tão grande, que provoca uma desarmonia, essa sintonia psíquica não está sendo estabelecida. Então, queridos, a gente só nesse primeiro momento, a gente já está vendo a nossa necessidade de nos trabalharmos. E eu sei que algumas pessoas pensam assim, mas eu tenho que fazer esse sacrifício todo só por causa dos outros? Não, meus queridos. Na verdade, é o médium que está atento, e essa é a orientação da mediunidade exercida com Jesus, que nós temos essa bênção de sermos orientados pelas nossas casas espíritas, pelos amigos espirituais que dirigem nossas amadas casas espíritas. O primeiro a ser beneficiado é a gente mesmo. Se eu começo a trabalhar uma disciplina do meu pensamento, se eu começo a ter uma vigilância no meu pensar, no meu sentir, no meu falar, no meu agir, a primeira pessoa que vai ter benefício sou eu mesma. Eu vou começar a mudar o ambiente à minha volta. Como é importante essa qualificação do ambiente. E quando eu mudo esse ambiente à minha volta, como o bem ele é incansável, o bem é o fluxo da lei de Deus, automaticamente o meu ambiente, as pessoas que estão ali, vão ser um tanto tocadas por esse processo, sem que eu precise fazer pregação, entrar no proselitismo, entrar numa forma compulsiva de agir, não. Simplesmente o ar vai mudando, como a gente fala, né? O perfume dessa transformação vai mudando, até porque começarão a ser atraídos para o nosso lar, para o nosso entorno, esses espíritos que são os comensais do amor. Porque quase sempre a gente tem os espíritos, né, que são chamados comensais. Aqueles que estão no dia a dia interessados pelas nossas questões mais materiais do dia a dia. Às vezes até colhendo informações das questões do dia a dia. Mas no momento em que eu começo a estabelecer uma sintonia diferente, essa atração vai sendo modificada também. E aí a gente vai ter um ambiente de trabalho em que os espíritos benfeitores, superiores, bons, né, estarão ali e muitas vezes até eles encaminharão outros espíritos necessitados de um bom pensamento, de uma boa palavra, de um bom sentimento, meus queridos. Aqueles companheiros que conseguem trabalhar com alegria, que acordam com gratidão a Deus. Como é que essa vibração vai poder ser usada por aqueles espíritos que estão desanimados, enfraquecidos, os candidatos à desistência? Olha que trabalho bom. E aí, como Jesus falou, digno ao trabalhador do seu salário, esses companheiros, se esses médios, serão premiados com uma alegria de viver, com paz, com bom ânimo, com o sentimento da fé robustecida, porque não é por ele estar estabelecendo uma sintonia diferente que ele vai deixar de passar pelas provas, pelas dificuldades que fazem parte do seu projeto reencarnatório, mas vão passar com muito mais bom ânimo, com muito mais encorajamento, com muito mais certeza de que essa situação de dor, essa situação de desequilíbrio é transitória. E com certeza, dependendo da forma com que a gente abrace, né, com que a gente acolha esse fato, a gente vai sair muito melhor, com um ponto de evolução
muito mais luminoso, muito mais potente, muito mais feliz. Então que nós possamos pensar nesse tema da sintonia no nosso dia de hoje. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.